Feliz sábado a todos. Que bom você estar aqui em nosso meio nesta manhã de sábado. Você que veio pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso meio. Se sinta abraçado por esta igreja e que o Espírito de Deus possa estar trabalhando na sua vida também. Amém? Agradeço aí o Jailson ter feito essa oração, um grande amigo nosso, né? Jailson fez parte junto comigo de duplas missionária e infelizmente foi para o Maranhão, mas a gente está com ele no coração, né? Muito bem. Hoje é um sábado missionário e eu gostaria de apresentar uma mensagem para vocês, falando um pouco sobre a missão da igreja em nossos dias. E quero convidá-lo já de antemão a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 8, Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8. Ao encontrar, você se coloca em pé para nós fazer a leitura do texto. Nós iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Atos, capítulo 8. Amém? Vamos colocar em pé para nós fazer a leitura em atitude e reverência à palavra do Senhor. Versículo 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Verso 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava o Cristo. Pode sentar todos. O tema da mensagem é o desafio de testemunhar. Desafio de testemunhar. Sabe, queridos, o livro Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos chegam a dizer que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque quando você lê Atos capítulo 1 até o último capítulo, você vê a ação do Espírito Santo em cada episódio, em cada momento da igreja. E o contexto aqui de Atos capítulo 8 é um momento muito crítico. É um momento em que a igreja não tinha esse privilégio de estar sentado aí nos bancos, ouvindo a palavra. A igreja foi dispersa. Os irmãos foram expulsos da sinagoga. Eles agora foram para outros lugares compartilhar o evangelho. É interessante notar que isso já tinha sido profetizado por Jesus no evangelho de João, no capítulo 16. Quero que você leia comigo. João capítulo 16, versículo 2. Antes de Jesus morrer, ser morto, ele comunica à igreja alguns momentos difíceis que a igreja enfrentaria. João capítulo 16, versículo 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Verso 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá. Quando o versículo 7 continua dizendo: se eu não for, o Consolador não virá mais para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui é antes de Jesus Cristo ser crucificado. Ele apresenta o panorama que há de os discípulos passar à medida que Jesus for morto e subir ao céu. Ele fala assim: vocês serão expulsos da sinagoga, vocês serão perseguidos por minha causa, mas eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. A serva do Senhor, no livro Serviço Cristão, na página 195, ela diz o seguinte: o Espírito Santo, ele é o representante de Cristo na terra.
E diz assim mais: e dela independente, Jesus, limitado pela humanidade, não poderia estar presente em toda parte em pessoa. Era, portanto, o interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Jesus, enquanto esteve aqui na terra como um ser humano, carne e osso, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele estava na Judéia, ele não poderia estar na Galileia, e aí sucessivamente. Então, seria muito melhor para os discípulos ter a presença de Cristo em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa promessa se cumpriu. Jesus precisava ir para o céu e enviar o Consolador. A serva do Senhor diz que o Espírito Santo, ele é o representante de Cristo aqui na terra. Ele representa Jesus. E hoje nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo em nosso meio. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo está presente na igreja central de Sorriso, está lá no Novos Campos, está lá na igreja do Primavera, está lá na igreja lá no Maranhão, lá em Nova York, lá no Japão, na China, ao mesmo tempo. Então a vinda do Espírito Santo seria muito melhor para a igreja. E é por isso que Jesus mencionou: eu preciso ir, se eu não for o Consolador, não virá. O tempo se passa e Jesus é crucificado. Então, Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, no capítulo 1, quero que você acompanhe comigo, ele menciona o que ocorreu logo após a ressurreição de Jesus. Atos capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Depois que Jesus é crucificado e é ressurreto, ele passa cerca de 40 dias com a igreja, aconselhando, motivando, animando. E o versículo de número 4 diz: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Sabe, querido, nesse momento, a Bíblia menciona no capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11 de Atos, que Jesus começa a subir ali do Monte das Oliveiras, ele começa a ser elevado para o céu. Os discípulos estão tristes, e dois anjos aparecem ali, consolam os discípulos e perguntam: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará da mesma forma como viste. E os discípulos são consolados. Naqueles momentos os discípulos vão ali para o templo, procuram um local ali adequado, todos estão reunidos. E eles passam agora, sabe quantos dias de oração? 10 dias de oração. 10 dias de oração. Quando você lê Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia usa pela primeira vez a palavra Pentecoste. Era o dia de Pentecoste. Quando você lê o Antigo Testamento, você não vê essa festa do Pentecoste, mas você vê uma festa chamada Festa das Colheitas. E o que era a Festa das Colheitas? Era uma festa que ocorria 7 semanas após a Páscoa. Ocorria a Páscoa, contavam 7 semanas, 49 dias, e no próximo dia era realizada uma grande festa, a festa das colheitas dos trigo, da cevada, e enfim sucessivamente. Antes de começar a colheita, eles pegavam os primeiros grãos e levavam ali até Jerusalém, em gratidão, em adoração, em reconhecimento à soberania do Criador. E ali eles faziam uma grande festa.
é um dia de jejum, é um dia de oração, é um dia de descanso. Ninguém poderia trabalhar naquele dia. Após esse dia, então, começava a colheita. Sabe o que é que Jesus está falando aqui? Capítulo 2, versículo 1 de Atos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. A igreja inteira em um só lugar, em jejum, em oração, 10 dias de oração. Esses 10 dias de oração é um evento que acontece na igreja adventista todos os anos. E esse mês, mais uma vez, vai ocorrer. Baseado aqui na palavra de Deus. 10 dias de oração com qual objetivo, amados irmãos? Busca do Espírito Santo e de poder. Sabe por quê? Porque a igreja que estava ali, antes do Espírito Santo descer, era uma igreja medrosa. Era uma igreja que não tinha coragem de colocar a Bíblia na mão e sair de casa em casa evangelizando. Era uma igreja que tinha vergonha de falar para o seu colega de trabalho sobre o Evangelho. Era uma igreja que tinha medo de ser escandalizada se falasse em público da palavra do Senhor. E muitas vezes a igreja de hoje está parecendo com a igreja antes do Pentecoste. Com medo de testemunhar para um amigo da faculdade, com medo de falar para o patrão no trabalho, com medo de falar para o funcionário, com medo de falar para o vizinho, com medo de evangelizar. Sabe por quê? Porque falta o Espírito Santo, o Espírito que dá poder e que dá autoridade, o representante de Cristo na terra, incumbindo de concluir a evangelização no mundo. Essa é a situação da igreja antes do Pentecostes. Mas no versículo 2 de Atos capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram os que pareciam língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Amém? Sabe o que acontece de repente? Um vento muito forte invade aquele lugar. Jesus se entroniza ali no santuário celestial, e ao mesmo momento que Jesus chega no santuário celestial, o Espírito Santo pousa sobre a terra, em forma de língua de fogo, de poder e autoridade. Naquele momento o discípulo é tomado por um poder sobrenatural. Aqueles homens que não sabiam mal o alfabeto, agora passa a falar em outras línguas, em outros idiomas, e as pessoas que estavam ali, que eram de tantos os lugares, da Judeia, da Galileia, da Panfilha e outros países, eles conseguem ouvir e entender a palavra no seu próprio idioma, e alguns olham para ele e dizem: mas quem são esses homens? Não são pescadores? Quem são esses homens? Como eles podem falar em outras línguas, sem terem estudado? Sabe, queridos, eles sentem a presença do Espírito Santo naquele momento sobre eles. Então Pedro toma a palavra e começa a apresentar Jesus Cristo desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, apresentando nas profecias quem era o Messias, e cerca de 3.000 pessoas naquele dia são batizadas. Amém? É isso que acontece quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. É isso que ocorre. O mesmo acontecimento, o que ocorria na festa das primícias, ali foram os primeiros frutos no Pentecoste. Ali é chamado de chuva temporã. E a serva do Senhor diz que a chuva serôdia será muito mais com poder do que a chuva temporã. Serviço Cristão, página 194, diz assim: qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? As alegres novas de um Salvador ressuscitado foram levadas ao mundo. Eles não podiam ser restringidos ou intimidados por ameaça. O Senhor falava por seu intermédio, e aonde quer que iam, os doentes eram curados, os pobres era dado de ouvir o Evangelho. Tão poderosamente
pelo poder de Deus quando os homens se entregam à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Sabe, queridos, o resultado do derramamento do Espírito Santo é tremendo. Quando você lê Atos capítulo 2, verso 42 a 46, diz que eles começam a viver em comunidades. Eles começam a viver em pequenos grupos. Eles começam a partir o pão de casa em casa. Eles começam a vender as suas propriedades e investir na evangelização. Eles começam a doar os seus bens às pessoas que estão precisando. Era impossível ver alguém passar necessidade no meio do discípulo e outros ficarem apenas contemplando a dor e o sofrimento. O coração deles era movido pela compaixão e eles passavam a ajudar, a repartir os seus bens um com os outros. Não havia necessidade financeira no meio deles. Não havia necessidade de missionário na missão, porque eles empregavam o seu recurso para a evangelização. Tiago chega a dizer, e Paulo também, que o evangelho naquela geração foi pregado em todo o mundo, com um grupo de pessoas muito menor do que a igreja em nossos dias. Isso é o resultado do Espírito Santo na vida de cada um deles. Atos capítulo 3 menciona que João e Pedro estavam no templo. Quando eles iam passar pela porta do templo, estava um aleijado ali. E aquele aleijado estava ali pedindo esmola. E quando ele olha para Pedro e para João, diz, me dê esmola. E Pedro olha para ele e diz, olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E diz a Bíblia no capítulo 3 de Atos, que Pedro pega na mão daquele homem, ajuda a levantar, e aquele homem dá um salto e sai correndo. A igreja daquela geração não tinha tanto recurso quanto tem hoje, mas eles tinham o quê? O poder do Espírito Santo. Certo historiador chegou a dizer, nós não podemos dizer que não temos mais prata e nem ouro, mas será que podemos dizer, levanta-te e anda? Será que podemos dizer, levanta-te e anda? O que é melhor? Ter prata e ouro, ou ter o poder em dizer, levanta-te e anda? Como resultado do Espírito Santo derramado sobre a igreja, Atos capítulo 8 descreveu a situação. Naquele momento diz que a igreja ela foi expulsa das sinagogas, e os irmãos foram dispersos, e o evangelho alcançou o mundo inteiro. No livro Serviço Cristão, página 120, a serva do Senhor falando sobre esse momento, ela diz assim, o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. Os membros da igreja serão individualmente provados, serão colocados em circunstância em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios e em tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. No tempo da perseguição que ocorrerá, nós iremos saber quem realmente nós somos. Seremos forçados a testemunhar sozinho, longe do pai, da mãe, da família, dos amigos, dos irmãos de igreja, perante os tribunais, diante de autoridade. E a pergunta é, como vou testemunhar? Como vou falar de Jesus? Como posso dar aquilo que não tenho? Será um grande desafio para muitos, queridos. Atos capítulo 5 fala que aí os apóstolos foram presos. Boa parte dos apóstolos foram presos. Diz que o anjo do Senhor entrou numa cela e tirou-os de lá. Quando os carcereiros chegaram ali, viram a cela sem ninguém, mas os cadeados estavam fechados e não havia sequer sinal de arrombamento. Quando eles olharam lá no templo, lá estavam eles evangelizando novamente. E eles perguntavam, não podemos prendê-lo porque a prisão não o segura? Sabe, queridos, poder do Espírito Santo agindo na vida desses homens.
mesmo sendo chicoteado, e como relata Atos capítulo 16, diz que Paulo e Silas foram presos também. E ele diz que à meia-noite eles estavam ali orando e cantando. E os presos do outro lado ouvindo os louvores e as orações. E de repente um terremoto ocorreu na prisão, que as celas se abriram e eles ali estavam livres. Nada os prendiam. Sede de testemunhar. Na página 119, a serva do Senhor, falando sobre esse momento, ela diz: o mesmo ódio que motivou o clamor, crucifica-o, crucifica-o, o mesmo ódio que levou à perseguição dos discípulos, ainda opera nos filhos da desobediência. O mesmo Espírito que nos séculos escuros enviou homens e mulheres à prisão, ao exílio e à morte, que concebeu as atrozes torturas da Inquisição, que planejou e executou o massacre de São Bartolomeu e acendeu as fogueiras, está ainda agindo com maligna energia nos corações não regenerados. O mesmo ódio que Satanás demonstrou com a igreja primitiva, com a igreja da Idade Média, com a igreja apostólica, é o mesmo ódio que ele tem para com a igreja no tempo do fim. A serva do Senhor continua dizendo: a igreja remanescente terá de passar por provas, por grande prova e aflição. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de seus exércitos. Satanás reputa por súditos seus habitantes, os habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis que um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se eles pudessem desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Aqueles que se conservarem fiéis a Deus e ao dever serão traídos pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Você percebe o cenário do tempo do fim? Estamos nós preparados para ser perseguido? Estamos nós preparados para tirarem de nós o que nós temos? Quem sabe a casa, o dinheiro, o cartão de crédito, a conta no banco, e viver de forma isolada dos amigos, dos parentes, dos irmãos da igreja, e testemunhar diante das autoridades, diante da segurança? Só se o Espírito Santo estiver em nossa vida, queridos. Porque hoje vemos muitas pessoas que abandonam Jesus por coisas tão simples. Quem sabe por um emprego, por uma namorada, por causa da esposa, por causa de um colega de trabalho. Coisas tão simples, estamos abandonando Jesus. Imagine comigo diante dessas provas tão terríveis. Sem o Espírito Santo em nossa vida, será impossível permanecermos fiéis. Impossível permanecermos fiéis. Eu quero ir para a parte final da mensagem. A serva do Senhor, mencionando o serviço cristão, página 87, ela diz o seguinte: necessita-se de homens que trabalhem de casa em casa. O Senhor requer que faça decididos esforços nos lugares em que o povo nada sabe das verdades bíblicas. Cantar, orar e ler a Bíblia nas casas do povo. Irmãos e irmãs, visitai aqueles que residem próximo de vocês. Com simpatia e bondade, procurai cativar o coração. Cuidai bem do trabalho do Senhor. Página 90. Devemos fazer o que Cristo fez. Onde quer que estivesse, na sinagoga, ao pé do caminho, no barco um tanto arredado da margem, no banquete do fariseu ou à mesa do publicano, falava aos homens das coisas espirituais. As coisas da natureza, os acontecimentos da vida diária eram por ele relacionados com a palavra da verdade. Se empregássemos menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam.
Sabe, queridos, o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempos de liberdade religiosa, vai fazer em tempo de perseguição. O cenário a cada momento está se fechando. Nós vivemos em um momento em que apenas aqueles que estão cegos espiritualmente não conseguem ver os últimos eventos. A igreja está limitada por leis, por decreto, em se reunir. Chegará um tempo que não podemos mais congregar. Chegará um tempo que seremos dispersos dos nossos lares, tomarão as nossas residências, e seremos obrigados a testemunhar. Por que não falar do Senhor Jesus Cristo em tempo de liberdade? Sabe por que não? Porque falta uma coisa: o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos fazer o mesmo que a igreja fez no passado. Não apenas 10 dias de oração, mas a vida inteira de oração. Para que o Espírito Santo desça sobre nossas vidas e possamos testemunhar e falar do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier, Apocalipse capítulo 20, 21, menciona que a cidade santa Jerusalém, a nova Jerusalém, descerá dos céus. Haverá 2 grupos. O primeiro grupo, aqueles que estão dentro da cidade santa, a nova Jerusalém. Mas haverá também um segundo grupo, aqueles que vão estar na terra, ressuscitados para o juízo executivo. Naquele momento, diz a palavra que Deus descerá fogo do céu para consumir os ímpios. E quem sabe ali possa estar um amigo seu, um amigo da faculdade, um colega de trabalho, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, e que em momento nenhum nós levamos a palavra. Em momento nenhum levamos nenhum livro da esperança, em que não fizemos nenhuma oração por ele, não visitamos ele. Quem sabe o pai, a mãe, os amigos estarão ali. E não podemos fazer mais nada. Sabe por quê? Porque o tempo de graça já vai estar terminado. Hoje é o dia das boas novas. Hoje é o dia de compartilhar Jesus às pessoas. Hoje é o dia de evangelizar. Nesse momento nós iremos ouvir uma mensagem cantada. E que você possa fazer um compromisso com Deus nesse dia. Que a sua oração seja: Senhor, eu tenho medo de testemunhar. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida, Senhor. Derrama teu Espírito Santo sobre a minha vida e me dê poder, coragem para compartilhar o Evangelho. E Deus vai te conceder. Diz que Deus está ansioso em nos dar o Espírito Santo muito mais do que nós em pedir. Vamos ouvir a mensagem cantada. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, nesse teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de ti, e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz.
eu estava e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti. Quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz. Podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Só me concede a paz. Oremos então. Pai querido, nesta manhã de sábado, através da tua palavra nós podemos contemplar um cenário de poder do Espírito Santo agindo na igreja primitiva. Uma igreja que estava dormindo antes da descida do Espírito Santo, e que depois podemos ver uma igreja triunfante, uma igreja que evangelizava, que fazia trabalho missionário. Nós, ó Pai, sentimos também a necessidade do Espírito Santo em nossa vida. Nós queremos nesta manhã de sábado pedir: derrama teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Encha-nos de poder e de autoridade. Coloque em nosso coração a tua pessoa maravilhosa, e que o nosso eu, Senhor, venha morrer. Que nós possamos sentir a necessidade de tocar a trombeta em Sião e dizer ao mundo que estamos vivendo no tempo do fim. Que possamos avisar a humanidade que está indo, caminhando rumo ao precipício. Que teu Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um aqui nesta manhã. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça